Mateus capítulo 27. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, e depois a partir do verso 11. Eu quero falar sobre um estorvo chamado Jesus. Mateus 27, verso 1 e 2. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Versículo 11, por favor. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Louvado seja Deus pela sua palavra. Ó Deus, dá-nos graça, a mim para pregar, meu Deus, a meus irmãos para receber essa palavra, e que ela, meu Deus, ela remova o nosso coração de toda indiferença e nos faça voltar-nos mais perto para Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A pessoa de Jesus, irmãos, deixa muita gente incomodada. Muita gente se sente profundamente inquieta com relação a Jesus Cristo, por incrível que pareça. Alguns ecologistas acusam Jesus de ser contra a natureza, pelo fato dele ter amaldiçoado aquela figueira que secou-se desde as raízes. Os ateus afirmam categoricamente que Jesus nunca existiu. Alguns, inclusive, dizem que ele é parte de uma religião que representa o ópio do povo, que aliena as pessoas. Isso era um postulado de Karl Marx e que é compartilhado por muitos comunistas. José Saramago, ateu, escritor português, dizia que Jesus, ou que Deus, foi a pior coisa que aconteceu à história da humanidade, porque em nome de Deus muitas injustiças foram cometidas. Observe, o ódio contra Cristo, o ódio contra Deus. Parece incrível, mas há pessoas que não veem a Jesus com bons olhos, há pessoas que veem a Jesus como um estorvo. Essa é uma palavra que eu aprendi aqui em São Paulo, eu não conhecia essa palavra. E a palavra estorvo significa uma pessoa ou uma coisa que atrapalha, que serve de obstáculo. Uma pessoa ou uma coisa que serve de impedimento. Então eu ouvi as pessoas dizerem: não estorve a minha vida, não atrapalhe a minha vida, não seja empecilho a minha vida. Por incrível que pareça, muita gente que vê a Jesus como estorvo, que vê a Jesus como um empecilho, um obstáculo, um impedimento à sua felicidade, um impedimento à sua própria vida. E nesse texto que eu acabei de ler para vocês, é nítida essa posição ou essa sensação dos ateus
atores envolvidos nesse texto, em relação a Jesus, eles olham para Jesus como estorvo, eles olham a Jesus como algo ruim, como algo que impede que seus desejos, que a sua alegria, que os seus sonhos sejam alcançados. E, irmãos, pasmem, nós precisamos vigiar, porque não poucas vezes podemos ser tentados a achar que Cristo atrapalha nossa vida. Parece que não? Vejamos então. Há pessoas que preferem matar Jesus a mudarem de vida. Há pessoas que preferem matar Jesus a mudarem o seu estilo de vida. Essa é a minha primeira afirmação. E eu faço essa afirmação baseado na postura que os religiosos tiveram. Eles decidiram que Jesus seria morto. Eles decidiram eliminar Jesus do mapa da história, a influência, as palavras, a ameaça que Jesus representava a eles. E, de fato, eles conseguiram seu intento. Conquanto saibamos que isso fazia parte de um plano maior, de um plano divino, do plano de Deus. Mas no coração deles, Jesus era um problema, Jesus era uma ameaça. Eles conseguiram a morte literal de Jesus. Mas há na Bíblia também um conceito de morte que não é literal. É uma morte no coração, é uma morte no interior da gente. Quando a Bíblia diz no Êxodo, não matarás, Êxodo capítulo 20, verso 13, esse não matar significa não matar deliberadamente, não se refere a matar alguém em legítima defesa, não se refere a matar alguém num conflito, numa guerra, mas matar alguém deliberadamente. Porém, nós também podemos aplicar o não matarás em outro sentido. Num sentido mais intuitivo, num sentido mais interior. Não negarás ao outro a possibilidade de existir na sua vida. Isso também é não matar. Porque há pessoas para as quais nós morremos. Quando alguém diz o nosso nome, a pessoa diz, fulano para mim morreu. Matei no coração, não existe, não tenho relacionamento, não falo, não quero saber. Eu nego a essa pessoa a possibilidade dela existir dentro de mim, no meu coração, na minha vida, na minha existência. Eu vivo como se essa pessoa tivesse morrido. Jesus já há tempos estava incomodando aqueles religiosos. Mateus 27, versículo 1 e 2 nós já lemos, versículo 20 nós lemos, eles estavam persuadindo a multidão, eles estavam de alguma forma levando a opinião pública a voltar-se contra Jesus. Volte uma página da sua Bíblia, capítulo 26 de Mateus, a palavra de Deus diz aí, irmãos, a partir do versículo, Mateus, capítulo 26, verso 3, então os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para, com dolo, prenderem a Jesus e o matarem. Então, esse era um plano que vinha sendo arquitetado já há meses. Jesus havia crescido em popularidade e ele estava incomodando. Ele entra no templo, ele expulsa os vendilhões, eles têm inclusive algum tipo de diálogo com Jesus, questionando a atitude de Jesus. João capítulo 11, verso 47 a 57, isso incomodava essas pessoas. Mateus capítulo 21, verso 15, 45 e 46, nós não vamos ler, mas o fato, irmãos, é que a pessoa de Jesus, as palavras de Jesus, a postura de Jesus, moralizando o culto, expondo a decadência espiritual do povo e dos sacerdotes, dos líderes espirituais, dos fariseus, dos escribas, incomodava muito. Então só restava a essas pessoas uma alternativa: riscar Jesus do mapa, tirar Jesus
de diante deles, riscar Jesus da história de Israel. A multidão estava maravilhada com Jesus. Mateus 7, 29, eles disseram, ele ensina como tendo autoridade, não como os escribas. Profundos conhecedores da lei, da escritura daquele tempo, mas eles preferiram silenciar Jesus. Por quê? Porque a maneira como a vida religiosa estava construída para aqueles religiosos, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, era muito lucrativa. O estilo de vida que eles tinham para ele era muito lucrativo. Então eles preferiram matar Jesus a mudarem o seu estilo de vida. E nós temos que vigiar muito em relação a isso. Porque talvez não com esse furor e com esse ódio, mas nós podemos reagir a Jesus com indiferença. Diante do que Jesus diz, diante do que Jesus ensina, diante do que lemos e ouvimos a respeito de Jesus, nós que dizemos o conhecer, nós que dizemos o seguir, nós que o dizemos ser verdadeiros discípulos dele, podemos ter uma atitude antagônica e de rejeição e riscar certas palavras, posições, ensinos, ordens de Jesus que se chocam com o nosso eu, que se chocam com o nosso estilo de vida, que se chocam com a nossa opinião. Matem o Galileu. Nós podemos não falar, mas a nossa atitude de resistência, muitas vezes, é a atitude de quem quer riscar essa palavra de Jesus, esse ensino de Jesus, essa posição de Jesus que nos incomoda, que se choca com o nosso estilo de vida, e nós preferimos dizer, crucifica-o, que ele fique lá morto, calado, que ele não toque a minha consciência, que ele não me incomode em certas situações da minha vida. Você pode achar que isso é estranho, mas a igreja em Laodiceia resistiu tanto a Cristo que Jesus se pôs do lado de fora. E ele disse no capítulo 3, verso 20 do Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Ele estava do lado de fora da igreja. Você pode imaginar Jesus fora das nossas reuniões públicas, Jesus fora da nossa leitura bíblica, do nosso tempo de oração. Fazemos tudo isso, mas Jesus não está lá. Isso me dá medo, irmãos. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Jesus estava fora da igreja pela qual ele morreu. Isso é muito sério. Parece que aquela igreja preferiu calar a voz de Jesus. E hoje vemos no evangelho moderno isso. A voz de Jesus está calada. Tem pregadores que querem, eu via um vídeo assim, o pregador ia pregar e aí tem que tocar uma música de fundo agora é a modinha. E o pregador começou a falar as abobrinhas dele, dizia, aumenta mais a música, está baixo. Parece que ele queria que as pessoas ouvissem a música e não a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos confronta. Porque a palavra de Deus muitas vezes é contra nós. Há pessoas que preferem matar Jesus, silenciar Jesus, calar Jesus, dizer, ponha-se para fora da minha vida, Jesus. Fique aí fora batendo. Mas eu não vou mudar o meu estilo de vida. Segundo lugar, há pessoas que preferem matar Jesus, a abrirem mão do seu estilo de vida, mas há pessoas também que preferem matar Jesus, a abrirem mão dos seus projetos pessoais. E aqui eu saio dos religiosos e ponho meus olhos em Pilatos. Eu quero que você olhe para Pilatos nesse texto. Porque ele foi o presidente daquele julgamento, é o versículo 2. E ele é chamado como tal, ele era governador da Judéia. Mas há aqui, irmãos, uma informação que tem a ver com o governo romano, o Império Romano, e como certas coisas se davam. O Império Romano dominava o mundo conhecido daquela época. E havia dois tipos de interventores do Império Romano nos povos dominados por Roma. O primeiro tipo de interventor era o procônsul.
A palavra de Deus fala de procônsulos. No livro de Atos, o procônsul Sérgio Paulo está lá. Os procônsulos, eles eram designados pelo Senado romano para fazer intervenções em povos onde não havia grande resistência. Povos pacíficos, povos que se renderam e permaneceram rendidos, resignados diante do domínio de Roma. O procônsul era designado pelo Senado para servir e governar ali. Mas havia os procuradores romanos. Os procuradores romanos eram designados pelo imperador. E eles eram designados para locais onde havia resistência. Locais onde havia levantes, instabilidade política, onde havia tensão política. E a Judéia era uma dessas regiões. Os judeus, irmãos, ao longo da vida sempre sofreram, mas eles sempre lutaram. Até os dias de hoje. Essa guerra contra o Hamas não prostra aquele povo. Eles se mantêm altivos, eles se mantêm com a cabeça erguida e eles continuam olhando nos olhos dos seus inimigos, como quem diz: vocês têm reféns nossos, vocês têm reféns que são do nosso povo, debaixo do poder de vocês, mas vocês não vão nos calar e nós não vamos recuar. É um povo imparável. É um povo indomável. É um povo a quem Deus ama. Irmãos, eles resistiram. E Pilatos, portanto, foi designado. Era uma ação de urgência para se colocar ali e pôr fim aos levantes, pôr fim à tensão e à instabilidade. Agora, um procônsul, só o Senado podia tirar. Mas um procurador, César podia tirar a qualquer momento. Então Pilatos sabia que ele estava diante de uma tensão. Ele havia enfrentado tensões anteriores. Pregando aqui, já falei de algumas que os estudiosos, os historiadores contam. Registros históricos de vários levantes. Um deles em que os judeus se levantaram contra Pilatos porque ele entrou com o pavilhão de César, com a bandeira de César e um busto de César na cidade de Jerusalém. Eles foram para Cesareia Marítima e cercaram o palácio de Pilatos, fazendo um levante, protestando contra aquilo. E eles fizeram Pilatos se dobrar. E Pilatos prometeu que não mais entraria com o pavilhão e o busto de César em Jerusalém. Ele havia lidado com várias situações tensas. E agora com esse Galileu aí, que estão dizendo que quer ser rei. Então Pilatos sabia que Jesus era inocente, nós lemos o texto. Pilatos sabia que nenhuma daquelas acusações se punha de pé, podia se sustentar em pé. Mas ele tinha um problema. Se ele diz: não vou condenar esse homem, soltem ele, o levante é inevitável e Pilatos perderia o seu posto. César o tiraria de lá. Mas se ele entrega Jesus à turba, ele está entregando um inocente. Então Pilatos faz a escolha mais fácil. Eu detesto escolhas fáceis. Eu prefiro escolhas certas. Escolhas corretas nem sempre são escolhas fáceis. A gente opta pelo caminho mais fácil, porque isso é melhor para nós, num primeiro momento. Mas escolhas fáceis escondem destinos difíceis, destinos dolorosos. É melhor fazer o que é certo do que fazer o que é fácil. Pilatos lava suas mãos. Assim ele entrega Jesus à turba e apazigua os ânimos. Não haverá levante aqui. E ao mesmo tempo ele mantém o seu emprego. Ele mantém a posição que ele recebeu de César. Há pessoas que preferem matar Jesus a abrirem mão dos seus projetos pessoais. Esse era o projeto de Pilatos.
Se alguém tem que perder, que seja Jesus. Eu não. Irmãos, há um sem número de pessoas que vivem assim. Eles vivem essa vida com seus projetos pessoais, com seus alvos pessoais, seus sonhos, seus projetos de vida. E veem Jesus como uma ameaça a esses projetos de vida. Conta-se que um pastor pregava uma conferência missionária e ao final ele fez o apelo e havia uma senhora orando no meio daquela igreja, no meio dos irmãos: Senhor, levanta vidas para a tua obra, levanta pessoas para a tua obra. E de repente o pastor fazendo o apelo, e ele disse: Deus abençoe, eu vi sua mão. E aquela senhora disse: louvado seja o Senhor levantou alguém do nosso meio. Então o pastor pediu para todos ficarem em pé, começaram a cantar, e ele disse: vem à frente você que se dedicou a Jesus. E de repente vem aquela moça no meio do corredor, a mãe, ela percebeu: é minha filha. E ela pegou no braço da filha e disse: você não. Você tem que estudar, você precisa se colocar profissionalmente, você tem uma carreira profissional para viver, você tem que casar, você tem, como se Deus não pudesse dar tudo isso a ela, se ela estivesse dentro de sua vontade. Há pessoas que veem a Deus como estraga-prazeres, e não poucos crentes veem a Deus como estraga-prazeres. Se eu submeter meu projeto de vida a Deus, Deus vai acabar com os meus sonhos. Irmãos, Deus tem sempre uma coisa melhor para os seus filhos. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, Provérbios 16, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Pilatos foi avisado, inclusive pela sua esposa, no verso 19: olha, não faça nada contra esse homem, ele é justo. Eu sonhei com ele à noite. Não mexa com ele. Mas o projeto de vida de Pilatos era maior do que a vida de Jesus. Há pessoas que preferem matar Jesus a sacrificar e a matar os seus sonhos, os seus projetos pessoais. Ah, mas isso não acontece no meio dos crentes. Afinal de contas, os crentes conhecem, sabem quem é Jesus. Ah, é? Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, verso 10. Demas me abandonou amando o primeiro século. O presente século, perdão. Demas me abandonou, amando o mundo. E João diz no capítulo 2, verso 16, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. São palavras de Deus para mim e para você. Será que o nosso projeto de vida é tão mais importante que Jesus? Eu quero casar, eu preciso casar, eu vou ficar para a titia, eu tenho que casar. Mas na igreja não tem homens, esse é o tipo de desculpa que se dá. E aí conhece um rapaz descrente na faculdade, começa a se relacionar, mete o pé pelas mãos, e o projeto de vida é maior do que a fidelidade a Jesus. Que Jesus se exploda, me desculpem, irmãos. Uma pessoa pensa com a atitude, ela não diz com as palavras, ela nem pensa essas palavras, mas a sua atitude está dizendo: Jesus é só um detalhe, Jesus que se exploda, Jesus que morra, mas eu não. Os meus projetos têm de ser levados a termo. E não poucas vezes, como pastor, eu vejo crentes transgredindo a palavra de Deus em nome da sua felicidade, em nome do seu bem-estar. Eles sufocam a vontade de Deus para as suas vidas em nome de que eles saiam vencendo. Eles se sentem no direito de ficar com raiva um do outro. Porque, afinal de contas, ele está certo. E Jesus? Que Jesus o quê? E aquela história de ame o seu inimigo. Que ame o seu inimigo, que nada. Eu em primeiro lugar.
Como é que fica Lucas 9, 23 e aquela história de negar a si mesmo e tomar a cruz? Como é que fica Mateus 6, 33 e aquela história de buscar primeiro o reino de Deus? E onde fica Mateus 4, 10 com aquela história de ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás? Onde é que está Mateus capítulo 16, verso 25, que diz que o que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, e o que perder a sua vida por amor de Jesus vai ganhá-la? O que a gente faz com esses versículos? Não, a gente não faz. Como é que ficam esses versículos? Não ficam. É melhor que Jesus morra em minha vida, a eu deixar de alcançar os projetos que eu delineei para a minha vida. Que Deus nos livre disso. Terceiro e último. Há pessoas que preferem matar Jesus a ouvirem as suas consciências. E aqui eu me refiro à multidão. Falamos dos religiosos, falamos de Pilatos, mas a multidão também tem o seu papel nessa história de querer que Jesus morra. A multidão respondeu com firmeza à pergunta e à afirmação de Pilatos no verso 22 e 23. Que farei de Jesus chamado Cristo? Crucificam, mas ele é inocente, ele não fez nada, não há provas contra ele. Crucificam. Vão soltar alguém, na Páscoa esse é o costume, soltem Barrabás, mas ele não, ele que seja crucificado. Jesus não havia cometido crime nenhum, ele era inocente. Atos capítulo 10, 38, diz que enquanto Jesus viveu neste mundo, ele andou fazendo o bem, nunca o mal. Jesus nunca faz o mal para nós. Nós interpretamos como coisas ruins, mas, na verdade, são livramentos que Deus nos dá quando fecha portas, quando afasta de nós pessoas, quando proporciona, promove ou permite perdas na nossa vida. É para o nosso bem. Teoricamente, nós sabemos isso, mas ficamos decepcionados com Deus quando essas coisas ruins acontecem na nossa vida. Eles perderam a sanidade, a consciência, quando gritaram, crucificam. A multidão foi até mais longe, gente. Preferiu matar Jesus a ouvir a sua consciência. Eles dizem no versículo 24 e 25, que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha o grau de insanidade, de loucura. Que Jesus morra, mas meu coração continua duro. Que Jesus morra, mas eu não vou ouvir a minha consciência dizendo, ei, isso está errado. Porque nós sabemos quando está errado. Sabemos ou não? Nós sabemos. Mas é melhor calar a consciência e que Jesus morra. Mas eu vou viver aquilo que eu desejo alcançar. Romanos 1, 21 diz, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Há pessoas que põem suas vidas e a vida dos seus a perder para que Jesus morra, para que Jesus se cale e não atrapalhe suas vidas. Tem gente que se afastou dos caminhos de Deus porque não queria mais ouvir a pregação. A pregação era uma coisa repugnante. Por quê? Porque confronta nossos pecados, que confronta nossas falhas, porque confronta nosso estilo de vida rebelde contra Deus. Tem gente que não vem à igreja porque não quer ser confrontado pela palavra. É como uma ferida que a gente tem no pé, na perna, e tudo bate ali. É impressionante, a gente tenta guardar, tenta esconder, tenta fugir, mas está sempre batendo ali. Aquilo está doendo, aquilo é sensível, aquilo está sangrando, aquilo está já com pus, infeccionado. Então tudo bate ali, porque ali é o problema. Então qual é melhor? É melhor silenciar Jesus. Eu não vou mais na igreja.
Ou eu vou numa igreja onde o pastor seja bonzinho, onde o pastor só pregue que eu vou prosperar, que eu vou crescer. É isso. Então pintam um Jesus bonitinho, um Jesus maquiadinho, um Jesus bonzinho, um Jesus que não fala nada contra ninguém. Domingo vou falar um pouco sobre isso, domingo. Algumas verdades sobre Jesus. Mas tem gente que a gente está evangelizando e diz, eu não quero. Ir para o céu, não quero. Falam zombando. Eu quero ir para o inferno, que meus amigos vão todos para lá. Tem alguns que já estão lá, eu vou para lá. Não quero esse negócio de céu. Tem gente que fala isso. Quantas vezes eu fui entregar folheto na rua e a pessoa dizia assim, é dinheiro? Ele sabe que é um folheto. E você fala, não, não é dinheiro, é um folheto da palavra de Deus. Não, eu não quero. Se fosse dinheiro, eu queria. Quanta gente fala assim? E até crentes. 1 Timóteo 4, 1 e 2, eu vou encerrar com esse versículo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. A consciência está cauterizada. Então que Jesus morra, que Jesus se cale. Risca Jesus da minha vida. Eu vou viver como um religioso, como aqueles homens, mas mata Jesus. Eu vou realizar os meus sonhos, mas que Jesus morra. Matem, crucificam. Eu vou viver de acordo com o meu coração e não o que é certo. E Jesus, que Jesus morra. E assim eu vou vivendo a minha vida. Que Deus nos livre disso. Jesus é um estorvo para você. Jesus atrapalha a sua vida. Quando Jesus fala algo duro, e talvez hoje à noite Jesus falou algo duro para mim e para você. Você olha para Ele com olhos de rebeldia, ou você olha para Ele com olhos de humildade e diz, me perdoe, Senhor. Eu estou agindo de uma forma indigna do Senhor. É assim? Ou no seu coração, não com essas palavras, mas com a atitude de vida, você diz, crucifica-o, morra, que morra. Mas eu vou me priorizar cada dia da minha vida. Vamos orar. Ó Deus, essa palavra que o Senhor quis que nós ouvíssemos nesta noite. Pessoas que acompanham pela internet ouvissem nesta noite. Meu Deus, que essa palavra nos faça pensar, refletir sobre a nossa vida cristã, que não pode ser uma vida cristã sem Cristo. Ó Deus, ajuda-nos diante desta reflexão e que a resposta ao Teu Espírito Santo seja uma resposta de quebrantamento, de humildade, de humilhação. Nós queremos Jesus. Que percamos tudo, mas queremos Jesus. Não ouçamos nosso coração, mas queremos Jesus. Que certos sonhos, planos, objetivos não se realizem, mas nos realizaremos tendo Jesus. Nós queremos Cristo. Não queremos optar pelo que é mais fácil, mas pelo que é certo. E certo é optar por Jesus. Ó Deus, que essa igreja tenha sempre Jesus em primeiro lugar. As nossas vidas sempre Jesus em primeiro lugar. E oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.